Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada, é só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. O trabalho tentei modificar e a partir daí começou a melhorar um pouco mais. E acabámos por ganhar porque fomos a equipa que acreditámos que poderíamos ganhar. Depois da grande penalidade e ter feito a igualdade, foi o nosso melhor período. E os jogadores do Flamengo merecem, e os jogadores e os torcedores, porque até ao fim acreditaram e hoje foi uma vitória com estrelinha de campeão. Aqui, Jorge, aqui à sua direita. Pedro Torre, ESPN Brasil. Boa noite. O Flamengo lutou bastante para ter o Renier aqui, enfim, foi ao STJD. O quanto valeu esse esforço do clube de ter o jogador aqui, porque enfim, o Vasco deixou o Thales Magno ir. E queria te perguntar, já adiantando, para domingo, você pensa em poupar alguns jogadores visando o jogo da Libertadores na quarta-feira? A decisão em relação ao Renier, com o jogo de hoje, prova-se que foi uma decisão super acertada. Foi ele que fez a alteração do resultado, é ele que está portanto, foi o finalizador da jogada do desvio do Vítor Gabriel, e isso só por si diz que todas as atitudes e as decisões que a direção do Flamengo fez para termos o Ranier connosco, porque temos, como vocês sabem, alguns jogadores que não estão castigados, outros lesionados, e foi importante ter hoje o jogo dele, como foi importante todos, e portanto está de parabéns a administração do Flamengo pela decisão que tomou. Em relação ao Ranier, a segunda domingo, não, eu já vos disse, a minha cultura não é essa. A minha cultura de treinador não tem nada, não é essa. Eu provo domingo a domingo, não sou eu que provo, os jogadores do Flamengo é que provam. O que é isso de descansar? Descansar, isso não existe, não é? Descansar os dias que a gente tem, até domingo temos quinta, sexta, sábado para descansar, domingo para correr. E está bem. Agora, se houver alguns jogadores que deem sinais de risco de lesão, isso é outra coisa. E nós temos um departamento médico com elementos com muito conhecimento na fisiologia do esforço, que nos dão dados precisos para percebermos o que é que temos que fazer. Como acreditamos muito, não é? Porque não é só a equipa que joga dentro do campo, temos uma equipa espetacular fora do campo também, e portanto todos os dados que nos derem no sentido para algum jogador que esteja em risco de lesão, é uma coisa. Agora por estar cansado, também os outros estão cansados, os outros também estão, os outros também jogam, aliás os outros até jogam na quinta-feira. Ô mister, Flávio Vinick, Fox Sports. Uma vitória como essa, mister, você tinha desfalques importantes, o time saiu perdendo, o jogo estava complicado e muito na base da vontade, da superação, o Flamengo conseguiu a virada. Em jogos como esse, são vitórias que aumentam a sua convicção da força do time e de que o time está preparado para ser campeão? É uma vitória de um campeão? Hoje foi uma vitória de campeão. Os campeões também precisam ter sorte. Hoje tivemos um pouco de sorte, como é óbvio. Sorte no jogo. Vocês acham que o nosso segundo gol foi por acaso, mas não foi por acaso. Não quero falar muito nisso, porque abro a pestana aos outros, mas foi trabalho de equipa. Agora, é verdade que hoje não tivemos nem a velocidade nem a qualidade de jogo que normalmente temos, porque também houve outros jogadores, porque a grama deste campo relevado à relva estava muito alta, a intensidade do jogo não foi muito alta exatamente porque a bola não tinha velocidade para isso.
Depois estávamos a perder 1-0, o jogo tornou-se, ao contrário, que poderia que tornar-se mais difícil. Foi quando se tornou mais fácil para nós. Foi quando a equipa começou a estar melhor. Foi quando o adversário, não sei, pensou que poderia defender o 1-0, não é? E no futebol a gente às vezes somos surpreendidos pelo aquilo que às vezes não pensamos, e os jogadores do Flamengo acreditaram sempre que poderiam dar a volta ao resultado, e como eu disse já, o nosso melhor período é os últimos 15, 20 minutos do jogo. Aí sim, aí já um Flamengo criativo, com qualidade técnica, à procura do espaço para arranjar soluções de cruzamentos ou de finalização, e acabou por ganhar justamente. Foi uma vitória, como nós dizemos em Portugal, arrancada a ferros. Foi arrancada a ferros esta vitória, mas foi saborosa. Jorge aqui, Caio Mota, Globoesporte.com. Queria te fazer duas perguntas, uma sobre o campo e outra sobre o que aconteceu antes da partida. Primeiro sobre o futebol. O clube não desistiu do Renier e você também não durante o jogo. A impressão que deu é que ele atuou pelas 4 posições ali do quadrado ofensivo. Você tentou mesmo que ele conseguisse se encontrar para fazer a diferença. E uma outra, o senhor já falou várias vezes que o Flamengo é uma nação, falou da grandeza do clube nacionalmente, e a torcida antes foi, de certa forma, provocada pela torcida rival no manifesto contrário a torcedores nordestinos que abraçam o clube. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e se isso não fomenta, de certa forma, a intolerância que a gente tenta combater tanto no dia a dia, né? Bom, a primeira pergunta do Renier é exatamente isso. Eu fui jogando com ele em várias posições, fui vendo onde é que ele poderia se encaixar melhor para aquilo que a gente queria e para as ideias de jogo que a gente queria com ele. E como me disse bem, ele fez 3 posições, era importante eu sentir onde é que ele podia encaixar mais porque houvesse um jogador entre linhas, e ele já sabe os sinais, já sabe aquilo que eu quero. Fui rodando com ele, inclusivamente que no 1 ele já estava a jogar noutra posição, já não estava a jogar como um avançado caído na direita, já estava a jogar como o terceiro pivô atrás do Gabi e do Vítor Gabriel. E portanto ele é um menino que fisicamente é intenso, ao contrário de outros jovens que a gente tem no Flamengo. O Ranier joga 90 minutos sempre numa intensidade alta, e foi bom, como eu já também falei, foi boa a decisão da direção, mais acertada e justificada que o jogo de hoje, penso que não existe. Em relação à segunda pergunta, eu não percebi bem, porque no jogo eu não senti o que é que quer-me dizer a torcida. Não sei o que é que se passou. O que é que me explique-me? Antes do jogo. Não, felizmente o Brasil é um país democrático, politicamente e desportivamente. Portanto, cada um é do clube que quiser, como é óbvio. E se o Flamengo é uma nação, é exatamente porque é um clube nacional no Brasil. Em todos os estados do Brasil, não em todos, mas na maioria, há mais torcedores do Flamengo que de outras equipas. Mas isso foi a história do Flamengo, isso ninguém é culpado. A história do Flamengo foi os grandes jogadores que o Flamengo teve ao longo de algumas décadas, inclusive o último, o Zico, não é? Não sendo um clube com história de títulos, mas é um clube com história, com muita história, e por isso é que há tantos adeptos do Flamengo, e ainda bem. Agora, mas também quer dizer que eu estou habituado a ver jogos na Europa e agora estou habituado a estar aqui no Brasil, e os torcedores de ambas as equipas respeitam-se.
Eu às vezes digo isto, em Portugal é impossível um torcedor do Flamengo, tantos torcedores do Flamengo andarem com camisolas no meio dos rivais com quem vão jogar. Em Portugal não existe isto. Aliás, eles têm que levar a camisola no bolso e quando chegam ao estádio que vestem a camisola. Porque não os respeitam dos clubes que cada um quer ser. Aqui respeita-se. E, portanto, espero que continuem assim, que tenham a paixão, que respeitem cada um os seus clubes, os seus torcedores e que mantenham esta paixão no futebol, porque, para mim, é única. Ô Jesus, aqui Jesus, à sua esquerda. Boa noite, Charles Gaspar, Expresso FM. O Flamengo ganha o seu segundo jogo com a utilização do VAR. Eu queria que você... Como é que é? O Flamengo ganha a segunda partida com a utilização do VAR, ou seja, o auxílio do VAR fez com que na realidade, o Flamengo ganhasse da Chapecoense e viesse ganhar hoje do Fortaleza com aquele gol de empate. Ou seja, estando certo ou não, mas eu não estou questionando o que o VAR determinou. Eu queria que você ficasse à vontade e falasse dessa ferramenta do VAR no futebol brasileiro que está sendo muito questionado. O Flamengo não ganhou com a decisão do VAR. O segundo gol não foi uma decisão do VAR. O Flamengo empata com uma decisão do VAR. O Flamengo perde 1-0 com uma decisão do VAR. Eu já tive a oportunidade de dizer isto, volto a dizer. Para mim o VAR veio para melhorar o futebol. Para mim o VAR é uma peça fundamental para a verdade desportiva. Também que a experiência que eu tenho, não só do Brasil, mas também noutros países que já tive a oportunidade de dizer que Portugal foi o segundo país do mundo a recorrer ao VAR. Acho que o protocolo do VAR tem que ser alterado. Isso não tenho dúvidas nenhumas. O VAR vai ser uma ferramenta importante para os árbitros, mas vai ter que ser alterado. E eu já lancei a ideia. E se alguém estiver ligado à arbitragem e quiser colar esta ideia, podem ter a certeza que as decisões que o VAR vai no futuro, porque vão ter que pensar, e aí sim, aí o VAR vai ser decisivo, mas o VAR não pode ser decisivo quando tu tomas uma decisão passado 1 minuto. E o protocolo tem que ser melhorado aí. O VAR, na minha opinião, só pode-se atuar nas últimas 3 decisões do jogo. Mais nada. Não é aquela que já passou 10 minutos não é, mas 10 segundos, 1 minuto, não é? Se ela aconteceu, o árbitro não viu, é humano e raro, não teve nada a ver com o gol que possa acontecer. A jogada é atrás, passou uma jogada, 2, 3, 4 jogadas e depois é gol e vai lá atrás buscar a jogada porque o outro tocou. Essa regra do VAR vai ter que acabar e tem que ser decidido nas últimas 3 decisões do jogo. Aí sim, aí é que ela toma, aí é que ela é factual para prejudicar seja que a equipa for. Antes, não. As equipas tiveram tempo para corrigir, tiveram tempo para defender os lances, tiveram tempo para melhorar aquela decisão. Agora nas últimas 3, quando há uma decisão que não é compatível com a lei do jogo, aí não há hipótese. Aí o VAR tem que tomar as suas decisões, como está a fazer, e bem. Mas, continuando a ser o árbitro o soberano, quem tem que ser? Senão já disse isto, senão não é preciso árbitro. Daqui a 5 anos manda o árbitro para casa e os VARs arbitram o jogo. Não é preciso árbitro. O VAR diz que falta, canto, penalti, não é preciso árbitro. Isso nunca vai existir, na minha opinião, no futebol. E espero bem que não é no Brasil, em todas. Eu já disse isto em Portugal, não é? Que o VAR tem que ser alterado.